Eu comecei na semana passada uma série de sermões falando sobre sofrimento. E talvez alguém diga assim, mas pastor, a gente já sofre tanto, o senhor já vai falar de sofrimento. Mas irmãos, o objetivo não é acrescentar sofrimento para a nossa vida. O objetivo é nos ensinar, pela palavra de Deus, o que a Bíblia fala de sofrimento e também como lidar com ele. Você achou Atos 12? Fique de pé então, nós vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Atos capítulo 12, versículo número 1. A Bíblia diz: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, ele prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a um julgamento público depois da Páscoa. E aqui eu abro um parênteses, semelhante ao de Jesus Cristo. Versículo 5. Então Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O verso 8 diz, o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez, e disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, porque tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E este portão se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. E o verso 11 diz, então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Amém? Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra, amém? Pode se assentar. Antes de mais nada, algumas ideias desta mensagem foram tomadas emprestadas de um grande homem de Deus chamado John Piper. E ele fala acerca do sofrimento e traz também alguma luz acerca desse texto. Pois bem, o texto que nós lemos nos mostra 2 finais diferentes para 2 histórias semelhantes. Diga isso comigo, 2 finais diferentes, diga comigo. Para 2 histórias semelhantes. Mais uma vez, 2 para 2. Mais uma vez, 2 para 2. 2 finais diferentes para 2 histórias semelhantes. Que histórias são essas? Capítulo 12, no verso 2, diz que Tiago, o irmão de João, o discípulo de Jesus, ele foi morto à espada, foi assassinado por ordem do rei Herodes. Mas antes disso, a Bíblia diz que Tiago foi preso. No verso 1 diz que Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja. Então o que é que o texto nos mostra? Tiago foi preso, diga comigo, Tiago foi preso. E o texto prossegue dizendo para nós, no verso de número 3, que Pedro também foi preso. Diga, Pedro foi preso. Pedro também foi preso. Então as histórias são semelhantes. Eles foram presos pelo mesmo motivo. Eles são pessoas que faziam parte do mesmo time. Pedro era discípulo de Jesus. Amém? Amém? Claro que sim. Tiago era discípulo de Jesus. Amém? Claro que sim. Então, queridos, Pedro e Tiago, discípulos de Jesus, têm a mesma história. Presos os 2. Porém, o final da história é diferente. Ambos estão sofrendo com a prisão. E a Bíblia diz que a igreja também estava sofrendo com o sofrimento desses 2 líderes. Acontece, irmãos,
que Pedro é liberto. Essa passagem você leu comigo. Mas, milagrosamente, Pedro é liberto, mas Tiago não é liberto. Tiago morre. E eu quero tomar como base esse texto bíblico para pensar no segundo tema e na segunda mensagem dessa série de sermões sobre sofrimento, e pensar com você sobre esse tema, compreendendo o sofrimento. Diga isso comigo, compreendendo o sofrimento. Pastor, realmente eu preciso saber mesmo, preciso entender, porque eu tenho passado muito sofrimento na minha vida. Realmente eu preciso compreender, porque eu não sei lidar com o sofrimento. Eu não sei o que fazer diante do sofrimento. E eu acho que Deus quer falar comigo nessa noite. Eu quero dizer a você que é certo que Deus quer falar com você nessa noite. Pastor, graças a Deus eu não passo por sofrimento nenhum. Bom, você é uma exceção. Mas eu quero não entristecer o teu coração, mas te informar que enquanto estivermos debaixo desse sol, debaixo da cúpula do céu, nós vamos passar por sofrimento nessa terra. Até que Jesus volte, nós vamos ter que enfrentar sofrimento nessa terra. Até que Jesus volte e coloque ordem nessa bagunça que o pecado transformou, nós vamos ter que passar por sofrimento aqui. Nós vamos ter que passar pela dor de perder um filho, pela dor de perder um marido, de perder uma esposa, pela dor de perder os pais. E infelizmente nós vamos passar por sofrimento aqui. A dor de descobrir uma enfermidade mortal, a dor de passar por situações onde a gente não vê a hora de sair delas. Então, olhando para esse texto, algumas verdades precisam saltar para nós, nos nossos olhos, para a gente poder compreender. Compreendendo o sofrimento. Bom, é um tema interessante, irmãos, porque é importante e necessário. Só que eu gostaria de dizer que nós não vamos encontrar todas as respostas, ou tudo que possa ser compreendido com relação ao sofrimento, somente nessa mensagem. Então você que não veio no domingo passado, procure adquirir a mensagem do domingo passado, porque ela vai falar muito ao seu coração, eu tenho certeza, e vai te ajudar a entender um pouco mais dessa revelação sobre o sofrimento. Então, irmãos, não vamos ter todas as respostas suficientes nessa mensagem, tá bom? Vamos ter toda a compreensão, mas eu acredito que as verdades reveladas nesse texto, elas nos ajudarão a lidar e a compreender um pouco mais sobre a questão do sofrimento. Bom, antes de mais nada também eu quero dizer que eu não creio numa visão fatalista de Deus. E o que quer dizer uma visão fatalista de Deus? É que Deus determina o sofrimento, determina o mal, que tudo provém dele e que ele faz isso porque simplesmente ele é assim. Eu não creio nessa visão fatalista de Deus, onde bem ou mal venha de Deus. Eu não creio dessa forma. Eu não creio que Deus seja o causador do sofrimento humano. Não creio que Deus, de certa forma, por ser o causador, até tenha prazer no sofrimento humano. Eu não acredito dessa forma, tá bom? Eu não tenho essa visão fatalista de Deus. O que eu sei, pela palavra de Deus, é que a primeira vez que aparece a palavra sofrimento, que aparece a palavra dor na Bíblia, ela aparece logo depois que Adão peca. Logo depois que o pecado se instala no mundo. E o que eu sei é que a minha Bíblia diz que o pecado deu origem a toda a espécie de sofrimento que nós conhecemos ou experimentamos. Mortes, doenças, guerras, crises emocionais, divórcios, brigas, pobrezas, males, gente possessa. Tudo isso vem como resultado do desequilíbrio que essa terra experimenta por conta do pecado. Só que é impossível, irmãos, e é inevitável que a gente olhe à nossa volta e olhe também para esse texto e a gente descarte a possibilidade que o Senhor, o mesmo Senhor, tenha poder de parar o sofrimento na vida de Tiago, mas Ele não faz. De alguma forma Deus permite que Tiago morra. E talvez para algumas pessoas isso gere uma crise. E começa a dizer, bom, Tiago morreu porque ele ia se desviar. Tiago morreu porque ele não tinha muita fé. Pedro tinha, ele não tinha. Tiago morreu porque ele devia ter pisado na bola com Deus em algum momento. Então a gente começa a criar umas teorias loucas, alucinadas, que não trazem sentido nenhum, que não trazem explicação nenhuma para o problema real do sofrimento. Então, irmãos, vale a gente também admitir que a leitura bíblica pelo menos nos mostra que Deus poderia ter parado o sofrimento na vida de Tiago e não faz. Bom, ao menos essa leitura que a gente faz da morte de Tiago. Por que Tiago teve que morrer e Pedro teve que viver?
O que Pedro tinha de melhor do que Tiago? E logo nós partimos para a comparação. E a gente vai voltar a cair no erro da mensagem que eu preguei no domingo passado. O erro dos discípulos de perguntar para Jesus: quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse desse jeito, com essa maldição da cegueira? E Jesus responde: nem ele nem seus pais, mas a glória de Deus vai ser vista na vida desse homem por meio do sofrimento. Sabe, queridos, vale também admitir, e nós não podemos descartar essa possibilidade, de que poderia haver sim no coração de Tiago um forte desejo de morrer para encontrar-se com o seu Senhor. Por que não? Se o apóstolo Paulo disse: olha, eu quero partir e estar com o Senhor, mas eu tenho que permanecer, porque há muita coisa para fazer aqui, e sei que Deus vai me usar assim. Não que Tiago fosse um suicida, mas é possível admitir que Tiago, ele quisesse morrer para encontrar-se com o Senhor Jesus, aquele a quem ele sempre amou. Só que a gente vai observar esse texto, irmãos, a partir da ótica de que a morte de Tiago, ela pode ser traduzida por sofrimento. Por isso que o tema da mensagem é compreendendo o sofrimento. Então a gente vai observar isso. Tiago é preso, amém? Pedro é preso, amém? Tiago é assassinado por Herodes. Pedro é liberto. O que é que a gente precisa entender, irmãos? Por que uma história semelhante tem um final diferente? Por que Deus cura o fulano de tal de uma leucemia e não cura o fulano de tal da mesma leucemia? Por que Deus cura filho de um crente e não cura o filho de outro crente? Por que Deus permite que viva uma mulher que joga o filho num córrego e mata o filho numa lata de lixo? E muitas vezes eu, como mulher, estou lutando diante de Deus, orando, pedindo a Deus para ter um filho, e Deus não me deixa engravidar. Por que Deus age assim? Talvez essa seja a indagação de muita gente aqui nessa noite. E eu sei que, como o texto que eu li no início desse culto, você tem entrado nesse culto como o salmista Asaf entrou no santuário, cheio de crise, cheio de questionamentos, e às vezes até procurando nem pensar em algumas coisas. Mas ele diz: quando entrei no santuário, eu encontrei a resposta de Deus para a minha vida. E ele encontra a resposta de Deus porque é no santuário de Deus que a palavra de Deus é lida, que a palavra de Deus é proferida. É no santuário de Deus que as orações são feitas e que a glória de Deus se manifesta. Queridos, o que nós precisamos pensar? Primeira realidade que o texto nos apresenta é que o fato de sofrermos não significa que Deus não nos ame ou que Ele não nos ama. O fato de eu passar por sofrimento não significa que Deus não me ama. O fato de você passar por sofrimento não significa que Deus não te ame. Pastor, de onde você está tirando isso? Querido, eu quero afirmar para você com toda a convicção da minha alma que Deus, que Jesus amava Tiago, que Jesus, que o próprio Deus amava Pedro. O texto diz que ambos sofreram, e o fato de nós passarmos por sofrimento não significa que Deus não nos ame. Eu sei que existe uma cultura impregnada numa sociedade que não sabe nada de Deus, e é tão interessante isso, né? Que na hora das tragédias, na hora das lutas, tem sempre alguém com um conselho para dar. Parece que a pessoa é expert no assunto. Ele vai para o velório e alguém começa a chorar e diz: não chore. Não chore porque aí dá umas razões sem pé nem cabeça que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não chore, para que você está chorando? Deus quis assim. Aí uma mãe começa a pensar: como é que eu acho Deus para matar? Eu já contei para vocês uma história de um líder onde ele foi a um velório e essa mãe havia perdido o filho único. O filho único dessa mãe, ele entregou a vida para Jesus num dia que ele foi a uma igreja evangélica. E alguns dias depois, 30 dias depois, organizou-se um retiro por meio dos jovens. E esse jovem também foi numa cachoeira. E nessa cachoeira ele resolve pular e mergulhar com os outros amigos da igreja. Só que ele mergulha e ele não volta mais. As pessoas começam a se desesperar e a procurar daqui, procurar de lá. E alguns dias depois o corpo dele foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil. E o acharam preso a algumas rochas no fundo daquela cachoeira.
E aí então chegou o dia do velório. E a mãe agarrou a mão daquele líder, chorando, e disse: por quê? Me responda só isso, por quê? E aquele líder, tentando ajudar, mas do meu ponto de vista, não estando preparado para aquele momento, respondeu: porque Deus quis assim. A partir daquele dia, aquela mãe nutriu um ódio por Deus, que se Deus aparecesse diante dela, ela mataria Deus, porque ela acreditou que Deus quis matar o filho dela. Eu quero afirmar para você, querido, que eu não creio nessa visão de Deus. Ainda que exista uma corrente de pessoas que creem dessa forma, mas eu não creio nessa visão de Deus. Eu não conseguiria servir a um Deus assim. Eu não conseguiria enxergar esse Deus por meio das páginas da Bíblia. Então, queridos, o fato de sofrermos não significa que Deus não nos ame. Eu quero dizer a você que os amigos de Jesus também sofrem. A Bíblia nos fala em João capítulo 11, que as irmãs de Lázaro começam a se desesperar, porque Lázaro está sofrendo, porque Lázaro está com uma doença, e todos os indícios da doença apontam que Lázaro vai morrer, e Lázaro era um grande amigo de Jesus. Em João 11, verso 3, a Bíblia diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas, a quem tu amas, aquele a quem o Senhor chama de amigo. Ele está doente, ele está passando por sofrimento. Querido, os amigos de Jesus também sofrem. Eu sei que nesses últimos meses, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, e vocês vão ouvir dentro em breve uma outra mensagem sobre sofrimento. Cadê o nosso Deus? Cadê o Deus poderoso nas batalhas, que se levanta em favor dos seus filhos? Deus se levanta em favor do meu pastor. Só que vocês não sabem que Deus já estava de pé no meio disso tudo. E eu quero trazer essa revelação numa outra oportunidade. Mas nós chegamos a questionar Deus: mas Ele te ama tanto, Senhor, por que o Senhor está deixando isso acontecer com Ele? Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não livra do sofrimento? Por que o Senhor não faz nada? Nós vamos compreender um pouco mais ao longo dessas mensagens, nesses domingos. Sabe, irmãos, as pessoas que estão de fora do sofrimento, elas sempre vão questionar a forma de Deus agir, a forma como Deus age. Elas já têm até o seu julgamento sobre Deus, o seu parecer sobre Deus. Os que estão de fora fazem muitas vezes uma leitura fria do sofrimento alheio. Há 34 anos atrás, eu estava com 2 anos de idade, e ainda era uma criança, e me lembro com muita clareza o dia que o meu irmão caçula, o mais novo, éramos 3 irmãos, meu irmão mais velho, eu e Elizinho, o Ronaldo, que nasceu na nossa família. Um menino lindo, com olhos azuis, um menino que usava um gorrinho azul, e aquele gorro nunca mais saiu da minha memória. A gente brincava com ele com 5 meses, a gente botava a cabeça na barriga dele e fazia assim. Ele começava a gargalhar com 5 meses de idade. Eu brincava com ele assim, meu irmão brincava com ele assim. E um belo dia a mamãe sai com ele e não volta com ele no colo. Um caixão pequenino, muito pequenininho, também de cor azul, é colocado no centro da nossa sala, uma sala muito apertada da casa que a gente morava, alugada. E de repente começou a chegar gente, e a gente que é criança gosta, né? Nossa, a casa está cheia, nunca esteve tão cheia. Eu não conseguia sentir a dor daquele momento, porque não tinha a consciência profunda daquele momento. E a casa enchendo de gente, e de repente uma vizinha leva o meu irmão e eu para almoçar na casa dela. Eu adorei, porque a gente ia comer alguma coisa diferente naquele dia. E a gente comeu, eu lembro que a gente comeu uma maçã. E de repente a gente vai para o cemitério, e lá o caixãozinho dele sai, e a gente fica assim no carro com um irmão, que era um irmão mesmo de igreja, uma pessoa que hoje é o pastor Ezequiel, nós o chamávamos carinhosamente de Kiel, e Deus o usou
para me ensinar a primeira música evangélica da minha vida, né? Eu sou uma florzinha de Jesus. Só que eu só descobri anos depois que o menino tinha que cantar o som soldadinho de Jesus. Mas eu cantava só uma florzinha feliz da vida. Mas eu acho que isso foi mudando, né? Abra a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar. Eu sou uma florzinha de Jesus. Eu achava aquilo máximo. E ele brincava de pastor com a gente. E hoje é um pastorzão da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. E aí a gente ficou ali. E eu lembro que a gente fez algumas coisas de criança. Só que aí uma pessoa chegou e virou para minha mãe, meu pai, e disse assim: Deus, onde é que está Deus que deixa um anjo como esse morrer? Essa foi a pergunta que ele fez para o meu pai e para minha mãe. E essa pergunta era sempre repetida, todas as vezes que meu pai bebia e desabafava a dor dele por ter perdido um filho que ele também tanto amou. Sabe, as pessoas que estão de fora, elas sempre têm uma leitura fria do sofrimento, porque elas não conhecem Deus, porque elas não conhecem a palavra de Deus. E aí então elas dão o seu parecer. Em João capítulo 11, versos 36 e 37, a Bíblia diz que as pessoas começaram a dizer: vejam como ele amava Lázaro. Isso é porque Jesus acabara de chorar. Só que algumas das pessoas que estavam ali naquele momento, 4 dias depois da morte, olha o que eles dizem: ele curou o cego. Será que ele não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Você sabe a intensidade e o peso dessa pergunta? É a mesma pergunta que tem ecoado na boca de muita gente, nos ouvidos e nos corações de muitas pessoas. Por que Deus, que é tão bom, permite o sofrimento? Queridos, amigos de Deus também sofrem. Os amigos de Jesus também sofrem. O fato de eu ter fé não significa que eu não vá sofrer. O fato de eu ter fé não é o fator determinante para que eu não tenha sofrimento. O que determina para a minha vida é que eu preciso compreender que mesmo tendo fé, você pode sofrer. Mesmo tendo fé, você pode sofrer. Você está entendendo isso? A fé não é uma fuga. A fé não é uma fuga, meu irmão. Como muita gente pensa: eu vou para a igreja para não passar por sofrimento. Já viu aquele slogan que tem uma determinada igreja que usa? Pare de sofrer. Querido, existem alguns sofrimentos que esses sim são impossíveis de não serem experimentados nessa terra. São impossíveis de não serem experimentados por mim e por você. Eles se tornam comuns a todas as pessoas. Em Mateus 27, verso 43, as pessoas que também fazem uma leitura do sofrimento alheio apontam para Jesus, enquanto Jesus está na cruz clamando por Deus, e eles dizem assim: ele confiou em Deus, ele confiou em Deus, ele confiou em Deus, ele disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Algumas versões dizem: vamos ver se Deus vai salvá-lo agora. Ele confiou em Deus, ele disse que era filho de Deus. Sabe que é assim que o mundo faz a leitura do meu sofrimento, do seu sofrimento, enquanto você é filho de Deus, enquanto você é um seguidor genuíno de Jesus. Como é que pode um pastor morrer de câncer? Como pode? Como pode um crente fiel morrer de acidente de carro? 9 anos, 10 anos atrás, a igreja que eu congregava, a igreja onde eu fui batizado, a igreja onde eu entreguei minha vida para Jesus, sofreu um grande baque, uma violenta pancada. 5 pessoas de uma mesma família morreram num acidente terrível. A regente do coral, a mãe, o seu marido, que congregava numa outra igreja, suas 2 filhas, uma que ministrava louvor ao meu lado, outra que tocava flauta como ninguém, e o marido dessa outra irmã, que era um músico da casa de Deus de uma outra igreja. Essa
menina que ministrava comigo estava noiva, seu casamento estava marcado. Ela voltava de um final de semana na região dos lagos para poder se aproveitar na segunda-feira de escolher o vestido do seu casamento. E na volta, o carro está atrás de um carro, eles ultrapassam aquele carro, e ao ultrapassarem aquele carro, um caminhão carregado, se não me engano, com cal, perde o controle e bate de frente, e todos os 5 morrem terrivelmente, a ponto de os caixões nem poderem ser abertos de 4 deles. Apenas um caixão foi aberto. O rosto desfigurado, o semblante de dor, e sempre aparece aqueles que parecem que não tem nenhuma noção, e falaram assim: viu lá a boquinha? Morreu louvando ao Senhor. A boca não era de quem estava louvando a Deus, a boca era de alguém que estava gritando. 5 pessoas, 5 caixões enfileirados numa igreja. Um dia inteiro de dor, de tragédia, de luto. E alguém poderia até pensar: bom, morreram porque alguma coisa errada fizeram. Essa não é a visão real para o sofrimento. Porque os amigos de Jesus também sofrem. Mesmo tendo fé, você pode sofrer. É importante nós pensarmos o seguinte: o Senhor amava os dois. O Senhor Jesus amava Pedro. O Senhor Jesus amava Tiago. Deus tinha um propósito para Pedro, e Deus também tinha um propósito para Tiago. A questão, irmãos, é que Deus tem propósitos diferentes para cada pessoa. A questão é que Ele poupa Pedro, mas Ele não poupa Tiago. Isso não significa que Deus não os amava. Quando você passa por sofrimento, não significa que Deus não te ame. Não significa que você não seja amigo de Deus, se você é um filho de Deus que ande na presença dEle. Como disse, não quero que você pense também que isso é uma regra geral para todo sofrimento, porque não é. Existem sofrimentos que você mesmo tem causado à sua própria vida, pelas escolhas erradas que você vem fazendo. É aquele rapaz que se envolve com uma menina aqui, outra ali, outra lá, até o ponto que se envolve com alguém carregado do vírus da AIDS, então passa a adquirir AIDS. Esses não são sofrimentos permitidos por Deus, mas sofrimentos colhidos em consequência do erro e da decisão das pessoas. É como estar morrendo de câncer no pulmão por fumar a vida toda e perguntar para Deus: por que, Deus? Por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? É como ser acometido de uma cirrose no fígado por beber a vida inteira e perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? O que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Bom, essas são perguntas que eu considero inúteis e desnecessárias de serem feitas, porque é uma lei universal, uma lei espiritual na Bíblia, que diz que tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Sabe, o que vai determinar que a gente venha a sofrer ou não é a soberania de Deus. O amor, a soberania ou a sabedoria, a vontade de Deus, ela é sempre soberana. Deus, queridos, permite que os amigos deles também sofram. Não que Ele aponta e diz: hoje eu vou fazer Luan sofrer. Jó era alguém que era extremamente estimado por Deus. Você sabe como é que Deus apresenta Jó para o diabo? Do mesmo jeito que eu quero que Deus me apresente para o diabo. Amém? Eu gostaria também que você também fosse apresentado assim para o diabo. Onde Deus apanha Jó e diz, fala para o diabo: tem visto meu servo Jó? Fiel, temente a mim, se desvia do mal. Servo como ele, fantástico. E aí o diabo diz: que nada, ele só te serve porque o Senhor tem abençoado a vida dele. Agora, tira tudo dele para ver se ele não vai te amaldiçoar. E imagina, né? A cena que foi retratada na semana passada. 10.000 anjos de pé. O diabo lá. Jó recebe a última punhalada do seu sofrimento, ou a penúltima, que é quando a sua mulher chega e diz: amaldiçoa a Deus e morra. Ele diz: não, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tomou. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Aí os anjos que estavam de pé e o diabo também, os anjos levantam suas duas mãos e começam a dizer: louvado seja o Deus de Jó. E o diabo
bate em retirada. Queridos amigos de Deus também sofrem. Outra verdade que esse texto nos apresenta é que Deus, Ele é glorificado também quando nós sofremos. Sabe, meus irmãos, nós revelamos Cristo quando nós sofremos por causa do Senhor. Quando nós sofremos por causa do Senhor, nós podemos revelar Cristo. Alguém disse para mim outro dia: pastor, eu não estava entendendo muita coisa, mas a tua fé está me inspirando, está me motivando a crer em Deus da mesma forma, a confiar. Sabe, eu disse a mesma coisa para minha esposa: a fé da minha esposa me inspira. Porque querendo ou não, eu sou o alvo secundário de um ataque, e ela tem sido o alvo primário desse ataque. Ou ela foi. Mas nós revelamos Cristo quando nós sofremos por causa do Senhor. Em Atos no capítulo 5, verso 41, a Bíblia diz que depois de serem açoitados, os discípulos se retiram do sinédrio, se alegrando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Quando você sofre por Jesus, você precisa entender que há ali uma grande oportunidade de Jesus ser glorificado através do seu sofrimento. O mundo vai dizer, o inferno vai dizer: como é que ele pode não negar a Cristo? Passando por tudo isso. Como é que não pode recuar? Como é que continua firme na fé? Como eu disse no domingo passado, o diabo aposta todas as fichas, meu irmão, tudo que ele tem, de que o sofrimento que um filho de Deus passa é o final da história desse filho de Deus. Só que ele sempre vai perder, amém ou não amém? Ele sempre vai perder. Porque é no sofrimento que nós somos aperfeiçoados. É no sofrimento que Deus é glorificado. Há um sermão que vou pregar dentro em breve, chamado Lições do Vale do Sofrimento. E você vai entender muita coisa também. E parece que eu fico aqui tentando me conter para dizer algumas coisas, esperando a hora certa de falar. Sabe, queridos, em João capítulo 11, verso 4, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está enfermo, Jesus mais uma vez repete a frase daquela mensagem que eu vi no domingo passado. Ele diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Nós precisamos ter essa convicção, olhar para a nossa vida como filho de Deus, enxergar o sofrimento da nossa vida como uma oportunidade do Filho de Deus ser glorificado. O nosso problema, irmão, só está num fator, que aí também já é outro sermão. O que é que agrava o sofrimento? É esse que é o fator que nós precisamos pensar. Porque existe uma coisa em nós que nós precisamos ter muito cuidado, que é aquela vontade de sair rápido de um problema. Nós não temos paciência com as lutas da vida. A gente sempre acha que um sofrimento que apareça hoje, ele tem que sair logo antes do dia terminar. A gente não tem paciência. É interessante que quando você vai para o hospital e você fica ali deitado naquela cama, naquele leito do hospital, você recebe um nome. Não é cliente, não é freguês, é paciente. Quer dizer, tem que esperar, tem que ter paciência. E ainda falando das lições do Vale do Sofrimento, uma das lições que a gente aprende é isso: que a gente não é isso tudo que a gente pensa, que a gente precisa depender das pessoas. Um dia Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, você faz tudo o que você quer, anda, vai e volta, mas chegar um dia que alguém vai te pegar pela mão e vai levar você para um lugar que você não quer ir. Sabe quando a pessoa fica debilitada e muitas vezes está limitada a uma cadeira de rodas, ele depende de que outros o levem para um lugar, para outro. Como recentemente, até para o meu sogro tomar banho, até para coisa mais simples, tomar banho é a coisa mais simples, né? Era necessário que outra pessoa fizesse isso por ele, que eu fizesse isso por ele ou outra pessoa fizesse isso por ele. Então você começa a ver a dependência, e é aí que a vaidade, é aí que o orgulho é pisado ao chão, aos pés, por causa do sofrimento. Sabe, essa deve ser a nossa convicção. Vamos dizer isso juntos: o Senhor é soberano sobre esse momento. Eu confio no Senhor. Essa é a resposta de Jó. Quando Jó diz: Deus tomou, no saí do ventre da minha mãe, Deus deu, Deus tomou. Jó está dizendo o seguinte: Deus é soberano nesse momento da minha vida. Deus é soberano nessa condição de sofrimento que eu vivo.
E isso, irmão, precisa ser a nossa convicção. Eu quero desafiar você a declarar isso agora em nome de Jesus. O Senhor é soberano sobre esse momento na minha vida. Vamos fazer isso com muita convicção. Faça essa declaração de fé. Não importa o que você esteja sofrendo hoje, talvez a dor de alguma coisa que fizeram contra você, mas eu quero te convidar a erguer a tua mão direita e a dizer comigo: o Senhor, diga, o Senhor é soberano sobre esse momento da minha vida. Aleluia. Quando você tiver que enfrentar o sofrimento, meu irmão, enfrente com essa convicção: Ele é soberano, Ele não perdeu o controle, Ele continua reinando, Ele continua lá. Um dia, o povo de Israel entrou num estado de sofrimento muito profundo. Um rei que havia feito coisas grandiosas havia morrido, o rei Uzias. Aquele sofrimento abateu-se sobre a nação, e foi um tempo imenso de dor, de sofrimento. E diz a palavra de Deus que o profeta Isaías, que ainda não tinha recebido o seu chamado, era primo do rei Uzias, ele passa a ter uma visão com Deus. E ele vê um alto sublime trono, e Deus assentado no seu trono, e só as abas das vestes de Deus enchiam o templo inteiro. Isaías olhava para o trono de Israel, e o trono de Israel estava vazio, porque Uzias havia morrido. Mas quando Deus se revela para ele, Deus está dizendo: o trono dos homens pode estar vazio, mas o trono dos céus continuam ocupados pelo Deus soberano, mesmo nos piores momentos da vida. Aleluia. Quero te falar isso nessa noite. No pior momento da minha vida, no pior momento da sua vida, creia, Deus continua no seu trono. Ele não perdeu o seu poder, Ele não perdeu a sua soberania, Ele continua lá. E nós podemos dizer como Jó: em breve Ele vai se levantar em nosso favor. Aleluia, aleluia. Jó responde para sua mulher: você está dizendo uma bobagem. Se nós recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Ele não está dizendo no sentido de aceitar, dizendo: olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo no sentido de aceitar e dizer: Deus vai me ensinar a lidar com elas. Eu posso até enxergar esse momento como motivo de alegria para glorificar a Deus, como Tiago diz em sua carta. E diz a Bíblia assim: apesar de tudo, diga comigo, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra. Uma só palavra contra Deus. Queridos, todos vão passar por sofrimento. A questão não é se vamos, a questão é quando vamos. Jesus falou que um homem fez uma casa na rocha e o outro fez a casa na areia, e que para ambas as casas e para ambos os homens veio a chuva, sopraram os ventos, desceram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa, que caiu, porque não estava firmada na rocha. A outra casa, a mesma coisa aconteceu com ela, porém ela ficou de pé. A questão não é se, a questão é quando. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que a gente se prepara para tanta coisa na vida, mas não se prepara para aquilo que é realmente importante na vida. Todo mundo sabe, todo mundo nesse auditório aqui, todo mundo está me vendo em casa, no carro, onde estiver, todo mundo sabe que vai perder um ente querido nessa terra. Você sabe disso? Ah, você não sabe? Claro que você sabe. Sabe o que você faz? O que nós fazemos? Prefiro não pensar sobre isso. Isso é maior engano. Prefiro acreditar num mundo diferente. Querido, existe sim um mundo diferente, mas não é esse aqui. É um mundo que foi preparado, está sendo preparado pelo nosso Jesus. E quando estiver tudo ok, eu acho que já estou ok hoje, e eu quero crer assim, Ele vem nos buscar. Amém? Ele coloca um ponto final no sofrimento para sempre. Nós precisamos compreender isso, irmãos. A questão não é se vamos passar, a questão é quando vamos passar. E a questão é como vamos nos comportar diante do sofrimento. E sempre teremos duas opções: brigar com Deus, ou de alguma forma ser grato a Deus. Sempre digo isso nos velórios. Vocês, família, têm dois caminhos hoje para tomarem. Hoje vocês podem simplesmente dizer: Deus, por que o Senhor matou o meu filho?
Deus, por que o Senhor matou o meu marido, a minha esposa? Ou então dizer: Deus, obrigado pelo tanto de anos que o Senhor deixou essa pessoa conosco. Ainda que não sejam anos, mas pessoas têm o poder de passar pela nossa vida até por um dia e nos marcar para sempre. Amém? Para sempre. Quando o nosso irmão morreu, foram 6 meses que ele viveu entre nós. Mas tudo que eu lembro dele é coisa boa. Ele rindo, ele alegre, e mamãe e papai exibindo ele como uma grande conquista para todo mundo, dizendo: olha o nosso filho, nosso menino. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento, porque a gente não sabe. A gente precisa primeiro compreender o sofrimento, para depois aprender a lidar com ele. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus não pode ser, o nosso alvo não deve ser, diga comigo, nosso alvo não deve ser não passar por sofrimento, porque essa é a ilusão. Você fica aí: não, eu não posso sofrer, não posso, meu Deus, eu não quero nem pensar o dia que alguma coisa acontecer comigo. Queridos, você não pode agir assim. Claro que você também não pode se tornar escravo desse pensamento e ficar só atraindo isso. Ai meu Deus, eu vou ficar velho. Ai meu Deus, eu posso ficar com câncer. Ai meu Deus, aí ficar dentro de casa. Não é isso que Deus quer, não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que a gente precisa achar o ponto de equilíbrio da coisa. E às vezes podemos perder um filho querido, uma filha querida, um pai, uma mãe. O problema, querido, é como nós estamos lidando com eles enquanto vivos. Que abraço a gente está deixando de dar, que beijo a gente está deixando de dar, que palavra a gente está deixando de dizer. Porque não dá para dizer isso para um corpo frio num caixão, não dá. A questão é o que é que a gente está fazendo enquanto vivo. Nós precisamos, irmãos, puxar um freio da nossa vida, porque a gente vive num ritmo frenético, onde as pessoas passam pela nossa vida, a gente nem percebe. O outro extremo são aquelas pessoas que se apegam e tornam os presentes de Deus os seus próprios deuses. Eu já ouvi mãe dizer isso: se meu filho morrer, eu morro junto. Eu espero em Deus que seja apenas uma expressão, uma força de expressão sua. Eu só espero que seja isso. Mas você precisa entender que somente se ligando em Deus é que a gente vai aprender a lidar com esse sofrimento. Você que está aqui nessa noite, que ainda não tomou adesão ao lado de Jesus, eu não quero te enganar não. Essas verdades que eu estou pregando, elas só serão para você apenas frases, apenas ideias, apenas alguns conceitos, mas nunca uma realidade. Porque essa realidade, ela é pertencente para quem nasceu de novo e anda na presença do Senhor. Então nosso alvo não deve ser não passar por sofrimento. Qual deve ser o alvo da nossa vida? Diga comigo: nosso alvo, meu alvo. Diga: meu alvo deve ser glorificar a Deus em todo tempo, seja na dor, seja na saúde. É por isso que as alianças feitas para casamento colocam os 2 pontos da vida. Se colocasse só um, seria falso, seria mentiroso, porque a vida não é só de saúde, a vida não é só de alegria, a vida não é só de paz, a vida não é só de prosperidade. A vida compreende tempos de fartura, tempos de escassez. A vida compreende tempos de paz, tempos de guerra. A vida compreende tempos de saúde e tempos de dor, de sofrimento, de enfermidade. Você está entendendo isso, amém? O que acontece com a nossa geração é que as pessoas se casam pensando que o outro vai ficar daquele mesmo jeito por 50 anos. Nunca vai enrugar a pele. Nunca um órgão interno vai parar de funcionar. Nunca vai ficar doente. E aí se casam com uma ideia. Escute bem para isso, olhe para mim. Se casam com uma ideia e não se casam com uma pessoa. Tem gente que se casa com uma ideia. Tem gente que se casa com um sonho e não se casa com uma pessoa. Então quando a luta vem, desistem. Por quê? Porque a luta não fazia parte do sonho. A luta não fazia parte da projeção do sonho. E o resultado é, já que é assim, desisto do sonho. Tem muita gente agindo assim. Tem casamento acabando. Porque falta aliança, falta fidelidade de dizer: eu casei com uma pessoa.
Como posso, no momento de mais necessidade dessa pessoa, abandoná-la? Semelhante àquela história daquele homem que ia todos os dias àquele hospital psiquiátrico visitar uma mulher. E até que uma enfermeira perguntou: o senhor é quem? Dizer: sou o marido dessa mulher. Mas a sua mulher, ela tem Alzheimer. Ela não sabe quem é o senhor. Ela nem lembra quem é o senhor. Por que o senhor vem aqui todo dia? E ele disse assim: ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem é ela. Eu sei quem é ela. Você está entendendo isso, meu irmão? Nós precisamos aprender isso. Nosso alvo não pode ser não passar por sofrimento. Nosso alvo precisa ser glorificar a Deus em todo o tempo. Amém? Quando Deus diz sim, quando Deus diz não. Quando Deus me abençoa e quando Deus me deixa passar pelo sofrimento. Tiago sofre. Tiago é decapitado. Possivelmente ele é morto à espada, e alguns textos trazem que ele teria sido decapitado. A igreja sofre um grande baque, porque um dos seus maiores líderes, Tiago, era um grande líder. Ele agora está morto. E quando a igreja pensa que o sofrimento ia acabar, parece que não, porque agora Pedro, o grande líder, o homem que pregou e 3.000 se converteram, agora também ele está preso. Herodes planejava um julgamento depois da Páscoa, no mesmo molde do julgamento que foi dado para Jesus. E o objetivo era acabar com Pedro, para poder parar ou tentar parar o cristianismo. Queridos, a palavra de Deus diz que nós precisamos aprender a glorificar a Deus em todo o tempo. Em 1 Coríntios 10:31 a Bíblia diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Está sofrendo? Glorifica a Deus no seu sofrimento. O melhor louvor não é aquele dado quando a gente recebe as bênçãos de Deus. O melhor louvor é aquele dado quando a gente está no vale do sofrimento. Há uma canção que eu sempre amei cantar, um grande homem de Deus, Asaf Borba, que dizia: ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes se desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre eu hei de te louvar. Aleluia. Ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Aleluia, meu irmão. Aleluia. Nós precisamos desenvolver esse sentimento, esse pensamento e essa convicção, como Paulo e Silas, que à meia-noite, com as suas costas cortadas, os seus pés presos num grande tronco, numa grande corrente, e ali eles louvavam o Senhor, de forma que os outros presos escutavam. Aleluia. Sabe por quê? Porque eles nunca foram presos. Quem tem Jesus é livre. Sofrimento não prende quem tem Jesus. Dor não prende quem tem Jesus. Querido, perseguição não prende quem tem Jesus. E até cadeia não prende quem tem Jesus. Quem tem Jesus é livre. Falta de dinheiro não prende quem tem Jesus, porque quem tem Jesus é livre. Você é livre? Aleluia. Nós recebemos, irmãos, honras celestiais quando nós permanecemos fiéis no sofrimento. Da onde você tirou isso, pastor? Deus olha para Satanás e diz: e aí, Satanás, você fez tudo para arrebentar com Jó, mas eu continuo vendo Jó como servo fiel e temente a mim, que ele se desvia do mal, ele continua firme na sua fé em mim. Mesmo que tudo dê errado, Jó ainda diz: o meu Deus vale a pena. O meu Deus vale a pena. Diga isso comigo: o meu Deus vale a pena. Servir ao meu Deus vale a pena. Pedro, para incentivar a sua igreja e mostrar a verdade, ele diz: mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Que nome? O nome de cristão que você carrega. Glorifique a Deus. Se há uma coisa que Jesus fez enquanto sofria, foi glorificar a Deus. Quando açoitado, quando humilhado, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
Você entende isso? Amém? Paulo diz em Romanos 8,18, um texto clássico: porque para mim, vamos ler juntos, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Mais uma vez, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia! E quero fazer uso de 2 Coríntios 4,17, quando Paulo diz que esse sofrimento, ou essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Só quem tem Jesus consegue enxergar essas coisas. Só quem tem Jesus consegue ver além do sofrimento. A maioria se detém no sofrimento. Enquanto a casa que o homem fez estava lá, ninguém tinha ideia do que poderia acontecer. As duas casas estavam lá idênticas, iguais, feitas por dois homens. Só que só se viu o que tinha na estrutura, na base da casa, quando o sofrimento veio. E o sofrimento tem esse poder de revelar para você, não para Deus, porque Deus já sabe de tudo, para você, quem você de verdade é, que tipo de fé você realmente tem. Você está entendendo isso? Amém? Só que todo o sofrimento comparado com a glória. Por isso, querido, que eu quero te falar uma coisa, você precisa da glória. Sabe qual é a razão, querido, você que está aqui me ouvindo, que passa por sofrimento e não consegue lidar com ele? Sabe por qual razão que o sofrimento tem sido assim um cruel para você? É porque você não consegue ver a glória. Você não tem uma glória para se apoiar. Você não tem uma visão do céu para se apoiar. Por isso, como você não consegue ver o céu, a única coisa que você enxerga é a terra. E se você enxerga só a terra, a única coisa que te resta é sofrimento. E se te resta sofrimento, a única coisa que vai te restar é sofrer com o sofrimento, é sentir a dor do sofrimento. Mas quando você crê que esse mundo não é tudo que existe, olhe para cá. Quando você crê que esse mundo não é tudo que existe, que há um mundo maior e melhor, aí o sofrimento se transforma em pequeno e passageiro para a sua vida. Amém? Amém ou não amém? Diga comigo, pequeno e passageiro é o sofrimento para o verdadeiro cristão. Aleluia, aleluia. E eu quero terminar aqui com uma outra verdade importante. Olhe para a sua Bíblia. Versículo 6. Versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Diga comigo, a igreja orava intensamente. E o verso 6 diz: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo, na noite anterior ao dia do julgamento. Você está me entendendo, amém? Pedro estava dormindo entre os dois soldados, preso com duas algemas. Sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente, ou repentinamente, apareceu um anjo do Senhor. Amém? Olhe para mim. O final da história é que Pedro sai da prisão caminhando. Mas o que eu quero que você pense aqui comigo? A igreja estava dizendo na sua oração: não aguentamos mais sofrer. Deus, perdemos Tiago, não podemos perder Pedro. Tiago se foi. Se Pedro for, como vamos fazer, Deus? Eu sei que só pode resolver isso, mas Senhor, poupa Pedro. E a Bíblia diz que a igreja orava intensamente: poupa Pedro, poupa Pedro, poupa Pedro, poupa Pedro. E o que é que isso traz para nós de revelação, irmãos? Por que é que Deus manda um anjo para a prisão uma noite anterior ao julgamento? Porque Deus é fantástico. Porque, irmãos, Deus põe limite ao sofrimento daqueles que andam com Ele. Você está entendendo isso? Deus põe limites ao sofrimento daqueles que andam com Ele. Para os filhos de Deus, há um limite para o sofrimento. Para os que não andam com Deus, não há limites para o sofrimento. Isso é o que separa. O que separa um filho de Deus para aquele que não é filho de Deus não é que eles não vão sofrer.
Asaf, no Salmo 73, ele olha para os ímpios e diz: eles estão prosperando. Aliás, a ótica de Asaf é uma ótica limitada, porque ele olha para uma pessoa provavelmente, ou um grupo pequeno de pessoas, e a partir deles ele faz uma analogia, uma análise da vida. E esse é o erro, porque muitos de nós estão fazendo isso. A gente pega uma pessoa e faz uma analogia geral, né? Generaliza a coisa. Quer ver um exemplo? Você vê uma pessoa se comportando mal como crente nessa igreja, por exemplo, ou em outra igreja, e aí você diz assim: eu ser crente desse jeito? Olha só o que você está dizendo. Você tornou geral. Você está dizendo que aquela pessoa representa o todo. Isso não é verdade. Ela não representa o todo, e muitas vezes nem crente ela deve ser. Você está entendendo isso, amém? Asaf faz esse julgamento. Ele olha para um grupo específico de pessoas e dá um parecer. O ímpio não sofre. E depois ele entra no templo, no santuário do Senhor, e tudo muda, e muda para melhor. Amém? A Bíblia diz que a entrada no reino de Deus, ela se dá por sofrimento. Você sabia disso? Sabe por quê, irmão? Porque quando eu me converto a Jesus, vai haver um primeiro sofrimento. Qual? Muitas vezes a tua família vai te perseguir por causa da tua fé em Jesus. Muitas vezes aqueles amigos que se diziam amigos serão os primeiros a se afastarem de você, a apontarem um dedo contra você, a te acusarem. A sociedade será a primeira a dizer: mais um que se tornou isso ou aquilo outro. Onde a sociedade pega, por exemplo, o mau exemplo de um líder, de um pastor, e diz que tudo é igual. Tem gente que fala mal de mim nessa cidade que nunca me viu direito, nem nunca conversou comigo, mas já emitiram um parecer. Por quê? Porque talvez tiveram uma péssima experiência com algum líder no passado, mas não me conhecem, nunca sentaram comigo, nunca conversaram comigo, nunca foram à minha casa, nunca sentaram nesses bancos para ouvir a palavra de Deus, mas eles perseguem, mas eles dizem um monte de coisas. Eles têm até um parecer, não, porque isso, porque aquilo, sabe? O pior não é eles dizerem, o pior é você acreditar. A Bíblia diz em Atos 14, 22, que o apóstolo Paulo foi fortalecer a alma dos discípulos e disse para eles, encorajando-os, porque a palavra exortar significa encorajar, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Só que são tribulações pequenas, diga comigo, pequenas e passageiras. É interessante que quando Pedro pergunta para Jesus: mestre, nós deixamos tudo para te seguir, o que é que a gente vai ganhar com isso? Jesus responde para ele: quem deixou casa, irmãos, família, parentes, terras, bens, por amor do evangelho e por amor a mim, receberão nesta vida 100 vezes mais em casas, em irmãos, em mães, em parentes, em terras. E ele diz: com tribulações. E aí ele continua: mas no mundo vindouro, a vida eterna. E aí é sem tribulações. Amém ou não amém? Ah, querido, uma outra revelação para nós de que Deus põe um limite aos sofrimentos. Primeiro, ele diz que a entrada no reino se dá para o sofrimento. Segunda revelação é que as nossas forças também, elas são o limite para o sofrimento. Deus não deixa eu e você passarmos por situações além das nossas forças. E é aí que a gente faz algumas descobertas. Eu não sabia que eu era tão forte assim para suportar essa situação. Eu não sabia que eu tinha um limite maior do que eu pensava ter, porque em geral a gente diz: Deus me livre, se isso acontecer eu não vou sobreviver. E muitas vezes o isso que a gente se refere acontece e a gente sobrevive. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quantos aqui já passaram pelo isso e sobreviveram? Muitos. Aleluia, pode levantar a mão. Se isso acontecer, irmão, falei: meu Deus, eu ia para uma mesa de cirurgia, se eu vou morrer. Não, morri não, irmão, eu estou aqui. Amém? Amém ou não amém? Queridos, em 1 Coríntios 10, 13, a Bíblia diz que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Algumas versões traduzem essa palavra para provação, e elas podem ser muito bem aplicadas do mesmo jeito. De um jeito ou de outro, há livramento para mim e para você. Deus põe um limite ao sofrimento, e o limite do sofrimento também se refere às nossas forças. Fala para o teu vizinho: Deus sabe. Fale para ele: Deus sabe o quanto você pode suportar. Então pare de dizer
que Deus se esqueceu de você. Amém ou não amém? Você está entendendo isso? Uma outra verdade que nos mostra que Deus põe limite ao sofrimento é que isso é tão real que a Bíblia nos revela que os filhos de Deus, eles não passam sozinhos por sofrimento. Essa é a grande diferença entre a minha vida e a vida de um ímpio. É que eu posso sofrer, ele pode sofrer, mas o como ou quem está comigo no sofrimento faz toda a diferença. Amém ou não amém? Você quer ver uma coisa básica? Você está sentindo uma dor absurda, Deus te livre e guarde, mas você está sentindo uma dor absurda, meu Deus, é apêndice, meu Deus, é apêndice. Se eu estou perto de você, eu posso dizer, não, irmão, calma, não é nada não, são gases. Aí você diz, não, pastor, eu estou sofrendo. Mas se tem um médico profissional da área que toca em você e diz, não tem nada, são apenas gases. É mesmo, doutor? Então não tem nada? É verdade, não tem nada. Ele esquece até da dor que ele está sentindo. Não é assim? Não é assim que acontece com a gente? Então, irmão, a questão é quem está com você na hora da dor. Amém? Nós precisamos de um ponto de apoio na hora da dor. Coisa que traz paz para nós é saber que tem um profissional da área, um médico profissional ali perto da gente, na hora daquela dor. E se ele diz uma coisa, a gente acredita. Às vezes a gente sai desesperado com o nosso filho para o hospital. Meu Deus, está passando mal, eu acho que é pneumonia. O médico examina, tira lá a radiografia, diz, não é nada, só uma gripezinha, pode ficar despreocupado. E a gente vai para casa em paz. Sabe por quê? Porque quem está conosco na hora do sofrimento faz toda a diferença. Quer ver outra coisa? Quando você passa por sofrimento, o irmão vai te visitar, você fica feliz, mas parece que, querendo ou não, né? Quando o pastor vai, a dor, ela some. Se o irmão segura a tua mão e ora com você, você diz, ainda está doendo, irmão. Mas parece que se o pastor segura a tua mão, você diz, pastor, já passou, nem está doendo mais. Não é assim que a gente faz? Se o irmão vai te visitar no hospital, você diz, que bom, irmão, que você veio. Mas se o pastor vai, meu Deus, eu estou sentindo anjo nesse ambiente, meu pai. Não é verdade, irmão? Por quê, irmão? Porque a gente tem aquela sensação de quem está conosco, quem é que está transmitindo a segurança para nós. Infelizmente, alguns velórios de algumas pessoas, ou de alguns familiares aqui de algumas pessoas, eu não pude estar presente porque aconteceu pelo menos 3 que eu estava viajando, 3 ou 4. Mas pela graça de Deus, todos desta igreja, onde eu estava na cidade, todos eu estive presente, até fora da cidade eu já fui, para segurar a tua mão, porque eu sei que faz toda a diferença quem está segurando a tua mão na hora do sofrimento. Amém? Amém? Você está entendendo isso? E eu quero te dizer que na hora do teu sofrimento, do meu sofrimento, se você é filho de Deus, Jesus está segurando a tua mão, e faz toda a diferença, meu irmão. Amém ou não amém? Em Deuteronômio 31:6, Deus diz, sejam fortes e corajosos, não temais, não vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco, é Ele quem vai, Ele não vos deixará e nem vos desamparará. Aleluia! Deus não vai comigo, com você até uma parte do caminho, Ele vai durante todo o caminho. Jó disse para sua família, vamos para Betel, porque ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Aleluia, amém? Deus é esse Deus que te ouve no dia da angústia, mas que tem estado com você por onde você tem andado. Quero te falar outra coisa, todos os livramentos que Deus tem dado, Ele o faz por sua misericórdia. Se você foi curado de uma doença por Deus, é porque Ele foi misericordioso com você. Pedro não saiu da prisão porque ele tinha mais amor de Jesus do que Tiago. Pedro saiu da prisão porque Deus resolveu agir com misericórdia naquela situação. Então, quando você recebe o livramento de Deus, você precisa entender que você tem motivos demais para agradecer a Deus. Se Deus te curou e te permite viver, você tem motivos demais. Se você tem um filho saudável, você tem motivos demais. Às vezes a gente olha e diz, nossa, o filho daquela pessoa nasceu deficiente e o meu é perfeito. Sabe, isso faz parte da misericórdia de Deus. E quando eu olho para esta igreja repleta de pessoas, eu vejo pessoas aqui que são alvos da misericórdia de Deus.
Pessoas que Deus tem poupado de grandes tragédias, mas que ainda não aprenderam a serem gratas a Deus. Pessoas que não tinham nada ontem e têm tudo hoje, mas ainda não aprenderam a ser gratas a Deus. Só sabem reclamar, só sabem murmurar e não sabem agradecer. Você está vivo, querido, mesmo com lutas, mesmo com dor. E eu declaro no poder do nome de Jesus que Deus está colocando limites para o teu sofrimento. Ele há de agir com livramento para a tua vida e age no poder da misericórdia dele. Amém ou não amém? A Bíblia diz que depois disso Jó viveu 140 anos, viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Morreu Jó, velho e farto de dias. Ou seja, a misericórdia de Deus alcança Jó e dá para ele muito mais do que o sofrimento tirou. Eu quero declarar isso para a tua vida nessa noite, que a misericórdia de Deus está pairando sobre nós nesse lugar, e essa misericórdia vai alcançar você, e essa misericórdia trará sobre você muito mais do que o sofrimento tirou até agora. Fecha a tua mão, recebe isso e aplauda o nome daquele que vive. Aleluia, aleluia, aleluia. Para aqueles que sofrem, ou para os salvos que sofrem, a Bíblia promete um consolo eterno. Um consolo que não é como o da terra. O consolo da terra você tem agora, até que o novo sofrimento apareça. O consolo do céu você tem e ele nunca acaba, jamais. E a Bíblia diz em Apocalipse 7,17: porque o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Eu sei que a misericórdia de Deus tem assistido a sua vida, e sei que você pode compreender o sofrimento nesta noite numa ótica muito melhor do que aquela que você entrou aqui. Você tem mais motivos para agradecer a Deus do que para reclamar. Olhe a sua vida, olhe a sua família, olhe os seus bens, olhe a vida e a saúde que você tem, olhe a sua história sendo reconstruída por Deus, olhe o seu marido, olhe a sua esposa, olhe os seus filhos, olhe a sua igreja, olhe para tudo aquilo que Deus pôs nas tuas mãos, sem você merecer. Você não sabe o que é esperar 9 meses por uma criança nascer, e quando a criança nasce, ela nunca poder interagir com você, nunca poder te abraçar, nunca poder sentar para conversar com você. Você não sabe o que é isso, meu irmão. Você não sabe o que é nascer num país, no continente africano, e já nascer contando os dias ou os minutos para morrer, porque a mãe que te gerou não tem leite para te dar, para te amamentar. E o urubu, o abutre, só espera você fechar os olhos para comer. E a maioria dessas crianças nunca conseguem chegar nem a 10 anos de idade. Você não sabe o que é isso. Eu não sei o que é isso. E mesmo assim, a gente não é grato. Seus filhos nasceram saudáveis. E às vezes, alguns pais se dirigem aos filhos e dizem: não sei porque essa praga está viva. Querido, não há mal em Deus. Há mal no meu e no seu coração. Você está entendendo isso? Amém? Deus permite o sofrimento. Não é porque Ele não nos ama, mas o sofrimento também glorifica Ele, enquanto Ele está nos moldando e nos preparando para o céu. A grande alegria que nós sentimos, irmãos, é que todo sofrimento para os filhos de Deus tem limite. E eu quero dizer isso para você nessa noite: há limite para o sofrimento que você passa ou que vai passar nessa terra. Deus conhece o nosso limite. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Nós podemos orar nessa noite para que hoje mesmo seja o dia onde Ele há de ser glorificado pelo nosso sofrimento, e o dia onde Ele vai colocar um fim ao nosso sofrimento. Você concorda com isso? Fique de pé no seu lugar agora, em nome de Jesus.
Fique de pé no seu lugar agora. E eu quero, antes de orar, para que sofrimento acabe, eu quero que você faça pelo menos duas coisas nessa noite. Primeiro, que você glorifique a Deus pela palavra dele, porque Deus tem te dado palavra nesse púlpito. Que você exalte o Senhor pela palavra dele, que você, reverencie o Senhor, que você diga obrigado, Deus, pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Deus, por falar comigo nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe uma revelação para o meu coração. Obrigado, Deus. E você pode levantar as suas mãos, você pode exaltar, você pode, se expressar com Deus pela palavra que você recebeu nessa noite. Segundo, eu quero te convidar a agradecer a Deus pela sua vida, pelos filhos, pela família, pelos bens e até pelo sofrimento, porque Ele está te ensinando quem é Deus. Você é amado por Deus, querido, ao contrário do que o diabo anda dizendo. Você é amigo de Deus, ao contrário do que o diabo anda dizendo. Você precisa de Jesus, ao contrário do que o diabo anda dizendo. Nosso comportamento no sofrimento precisa ser o mesmo comportamento de Jó, que se traduz numa canção que a gente canta, que não importa qual extremo que a gente viva, a gente é feliz com Jesus. Amém? Amém?